tudo bem? O Léo aqui. Cid corintiano aqui. Corinthians 0, Atlético Goianiense 0, Corinthians eliminado, não conseguiu chegar nem nas oitavas da Copa do Brasil. Parabéns para nossa diretoria. Agora nós só temos o Campeonato Brasileiro. E o que esperar do Corinthians aqui para frente, hein, pai? Olha, tá difícil. Ontem eu tava pensando, na época que eu era mais novo, que eu assistia os jogos do Corinthians, o Corinthians tinha um timaço, o Rincon, o Marcelinho, Ricardinho, Edilson, tantos outros craques que passaram pelo Corinthians. Você não via a hora de chegar ao jogo para você assistir um jogo do Corinthians e torcer. Você sabia que o Corinthians ia dar o sangue em campo, ia jogar bonito, com raça, com determinação. Para falar bem a verdade, ontem até dormi um pouco na hora do jogo, de desgosto de ver aqueles pernas de pau jogando bola. Complicado, cara. Aquele jogador que ganha uma fortuna por mês para jogar bola. Olha que absurdo, gente. Vá você trabalhar numa empresa e fique dando um nó, fazendo corpo mole, para ver se não mete o pé na sua bunda. Na hora. Jogador de bola, não. Será que esses caras querem aposentar no Corinthians sem fazer nada? Ou melhor, fazendo o torcedor passar vergonha? Essa é a minha opinião. É verdade mesmo. Ontem assisti o jogo também, eu, apesar de não ter dormido, também não prestei muita atenção, desanimei completamente do time. E o segundo tempo foi ainda pior que o primeiro, aí, pai. Você fez bem de dormir, porque foi horroroso. Bem, então vamos falar um pouco sobre cada um dos jogadores aí, né? Vamos. E o pai aqui, o Cid aqui, vai falar o que ele achou de cada um desses jogadores e do que eles vêm sendo com a camisa do Corinthians. Vamos começar aí pelo 2 metros de queixo, o Cássio. O Cássio foi um bom goleiro, um grande goleiro. Tanto é que conquistou vários títulos pelo Corinthians, mas hoje em dia já não é o mesmo jogador, não é? Porque a gente tem que entender que o tempo passa para todo mundo. E o momento já não está para o Cássio ser goleiro do Corinthians. Eu acho que no mínimo que poderia ser feito aí é ele ficar um pouco no banco de reserva para refletir um pouquinho sobre o atual momento dele. Então, eu acho que o Cássio ontem, no jogo de ontem, pelo que eu vi, ele não teve culpa, né? Não foi obrigado a fazer grandes defesas, não foi muito acionado, mas fosse para dar uma nota para o Cássio para o jogo de ontem, eu daria 1. Ontem ele não foi acionado, mas quando ele tá sendo também, não, né? Tá dando um monte de mil aí, o goleiro Cássio. E o Corinthians fez a cachorrada de mandar embora o Walter, né? Que era um bom e injustiçado reserva dos últimos tempos. Verdade. O Walter é um eterno reserva do Corinthians, né? E um jogador que tinha uma característica muito legal, que era de repor bem a bola com os pés. E sair jogando com os pés. Verdade. Coisa que o Cássio não tem. O Cássio, quando ele tenta sair com a bola jogando na frente do atacante, dá desespero na gente. Né? Mas infelizmente o Corinthians já jogou muito jogador fora, a troco de banana, né? Vendeu, emprestou, etc. Então, isso aí faz parte. Mas é isso aí, a gente tem que parar para pensar o que vai ser daqui para frente, né? Uma vez que nós temos aí pela frente todo ainda um Campeonato Brasileiro, vamos acreditar que possa melhorar, né? Então agora vamos falar aí sobre a dupla de zaga, que eu já acho que o cara colocou errado já, o Silvinho pilhado. Ele chegou e colocou quem? O Gil com o João Vitor na zaga. Eu já acho que ele fez errado, que ele deveria ter colocado o João Vitor na lateral direita e o Bruno Mendes na zaga, mas ele colocou o João Vitor na zaga e o Bruno Mendes de lateral, porque ele tem que colocar o que dá errado e o Piton na lateral esquerda. Queria que, sobre esse grupinho da defesa aí, o que você achou de cada um, pai? É verdade, na ausência do Fagner, o João Vitor é um jogador versátil, tem uma boa saída de bola pela direita, consegue chegar bem também à linha de fundo e cruzar a bola para a área. É lógico que ele estando numa função de zagueiro, ele também joga bem, mas perde esse aspecto dele dar esse apoio ao ataque. Não é? Não há dúvida que é um belo jogador, merece o nosso respeito. Quanto ao Gil, o Gil é um jogador que visivelmente está fora de forma, está pesado, é um jogador que não está rendendo o futebol que ele jogou há uns anos atrás e realmente deveria ter sido escalado um outro jogador, um outro atleta no lugar dele,
Mas enfim, esse é um dos muitos enganos, erros que esse novo técnico do Corinthians está cometendo. O Raul eu não sei, eu acho que talvez seja por causa do problema pessoal, que parece que ele perdeu um filho lá. Talvez seja por isso que ele não tenha sido escalado. Mas eu não boto fé nesse técnico, que mesmo quando o Raul estiver disponível, que ele vai colocar de novo. Eu acho que ele vai manter o Gil, e o Gil é perda de tempo. E o Piton, pai? O Piton é um jogador jovem, não é? Surgiu como uma promessa na lateral esquerda do Corinthians, que já teve, diga-se de passagem, grandes jogadores, né? Na minha opinião, o maior deles foi o Vladimir, que jogou mais de 600 jogos com a camisa do Corinthians. Igual aquele não aparece mais, infelizmente. Mas o Piton é uma promessa que ainda não se concretizou. É um jogador tecnicamente fraco, cruza mal, passa mal, é ruim na marcação. Péssimo. Né? Péssimo na marcação. Péssimo. Então, é aquele jogador que você não dá para botar fé nele. Eu acho que não é o lateral esquerdo ideal para o time do Corinthians. Só que eu vi um pessoal também utilizando um argumento que eu não concordo. Que tem que colocar o Fábio Santos, porque na própria transmissão da Globo, lá o Casagrande e o Kleber Machado falando, tem que deixar o Fábio Santos aí, porque vai que ocorra um pênalti. O Corinthians não pode depender de um jogador para bater pênalti, né, pai? Claro que não. Você é louco? Claro que não. Se a gente for depender de ganhar um jogo, empatar um jogo, esperando pela marcação de um pênalti, a gente tá perdido. Sabe? Errar um pênalti até faz parte do jogo. O que não pode é o time jogar da forma que vem jogando, sem produzir, sem fazer nada. Né? E falando um pouquinho mais a respeito dessa questão do jogador, é importante a gente falar que a gente não está aqui massacrando o jogador. A gente está aqui defendendo o time do Corinthians. Sim. E sempre aqueles jogadores que jogaram no Corinthians suaram a camisa, deram o seu sangue. E esses jogadores que estão aí, a grande maioria deles, não representam a grandeza do Corinthians. Não. Não representam. Eles parecem que não têm consciência do tamanho que é o Clube Corinthians Paulista. Então o que acontece? Acontece isso que a gente vê. Vergonha. É vergonha. Jogam de forma desanimada, né? Sem vontade. Parece que estão jogando só pelo dinheiro. Não amam o clube. Isso aí é muito triste para nós corintianos. E detalhe, né, que todos esses jogadores que o pai falou, o pai citou, por exemplo, o Vladimir, o lateral, todos esses jogadores, acho que na vida não ganharam um mês de salário que esse pessoal do Corinthians ganha hoje. Né, o próprio Neto falou no Donos da Bola lá, que ele nunca ganhou o que o Ramiro ganha, por exemplo, num mês, né, fazendo tanto, porque, enfim, o futebol evoluiu, foi aumentando o dinheiro, mas é engraçado a gente saber disso, sendo que a diferença de produção dos jogadores daquele tempo pra cá. Mas enfim, aí a gente tem a dupla da volância aí, a gente teve o Gabriel e o tão aclamado pela torcida Cantígio, pai. O Gabriel é um volante marcador, não é? Ele tem uma boa chegada na marcação, ele tem uma boa visão de jogo, cumpre um papel tático muito importante dentro do Corinthians, mas ainda é um jogador que precisa ser melhor observado e precisa ser mais orientado. Pilhado também. É um jogador se desequilibra muito fácil, comete algumas faltas bobas aí, entra em discussões dentro de campo na hora do jogo que são desnecessárias ao meu ver, mas é um dos poucos jogadores que você sente que gosta de jogar no Corinthians, na minha opinião. Tem vontade, né? Exato. Agora, discordando de outros que talvez acham que entendam mais de futebol do que eu, e respeitando a opinião deles, para mim esse Cantígio, ele é uma farsa. Para mim ele não é um jogador de bola que tem o perfil do time do Corinthians. No começo foi animador, era bonito ver os passes que ele dava. Mas já era, né? Já era, e hoje, dentro do contexto que o Corinthians está vivendo, da forma que o Corinthians está jogando, o tipo de jogada que ele faz não está resultando em nada, né? Não. Então, ele é um jogador que, na minha opinião, ele é fraco na marcação. Muito. Ele quase não apoia,
Então ele é um jogador que não tem as características que o atual elenco do Corinthians precisa. Aliás, o que a gente precisa é trocar todo o elenco, né? Que ninguém vai. Ninguém vai, realmente está muito ruim. Então, realmente o Cantillo não é o pior dos piores, mas não serve para ser titular do Corinthians. Também não é que é totalmente ruim, mas eu não vejo também o que falam dele. Põe o Cantillo tem que jogar. Ontem acertou passes, mas errou outros passes, errou domínio de bola, quase entregou uma hora lá também. Sim, agora que ele tá sendo titular, tava um pouco sem ritmo, mas ele teve uma sequência com o Thiago Nunes, aí, né, o Cantillo também não foi grande coisa não. Beleza, aí, mais pra frente aí, a gente teve o Luan, de falso 9 ali, jogou pouco tempo no Grêmio de falso 9, ele não é o jogador para essa posição, na minha opinião, e ele era a maior expectativa do Corinthians aí, que não tá se concretizando também. Fala um pouco do Luan aí, pai, daí você pode embalar falando do Mosqueteira e do Arauz, que tava na outra ponta também. E tem o Rony também, né? Tem o Rony também, o moleque desespero. É verdade. O Rony é um jogador da base, né, do Corinthians. O Corinthians sempre revela bons jogadores para o elenco profissional. Infelizmente não é o caso do Rony. O Rony é um jogador, não sei a função tática que ele desempenha no time, ele corre muito, porque nem um frango destroncado para lá e para cá, mas não é um bom jogador, né? Grosso. É um jogador que não está dando certo dentro do esquema tático do Corinthians. O Luan, todo mundo sabe a história do Luan, foi um grande jogador, ainda é jovem, mas ele brilhou com a camisa do Grêmio, não é? Só que o Luan ainda não deu certo no Corinthians. Não está conseguindo jogar aquele futebol bonito que ele jogava no Grêmio. A gente sempre tem uma expectativa muito grande em torno do futebol do Luan. Mas eu acredito, no meu ponto de vista, que para o Luan render um pouquinho melhor, ele tem que estar jogando dentro de um time que esteja melhor arrumado. Uhum. Já esteja com um ritmo de jogo, de competição melhor. E no meio, né, pai? E aí no meio. O Luan não serve para ser protagonista e carregar o time nas costas. Não é a personalidade dele. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer no futuro, né? E em relação ao Mosquito, você perguntou em relação ao Gustavo Mosquito, é um dos poucos jogadores que eu vejo nele a disposição de jogar futebol. A vontade de correr, de disputar uma jogada, de tentar um drible, né? Fazer algo diferente. É um dos poucos jogadores que eu acho que tem personalidade para jogar no time do Corinthians. Não sei se como titular, não sei. Mas é um jogador que pelo menos está dando uma resposta para os torcedores, uma satisfação. Porque o que a gente quer ver no Corinthians é o time brigando do começo ao fim. Jogando de forma organizada e com vontade de jogar a bola. E isso tem jogos que a gente não percebe. A gente percebe um descaso com a torcida, né? Isso é muito triste, porque a marca do corintiano sempre foi a raça, a determinação. Não tô nem aí. É verdade, não tô nem aí. Não tô nem aí. E o Mosquito ontem, 2 lances aí, outros ele tentou também, mas teve um lado que ele driblou, ele puxou pro meio e chutou de canhota, e teve o outro lance que ele saiu na cara do gol e tentou dar uma cavadinha por cima, e o goleiro do Atlético Goianiense, que é um bom goleiro, conseguiu defender. E daí eu vi muita gente metendo pau já. Cada um tem sua opinião, mas que o Mosquito perdeu o gol. Pelo amor de Deus, gente. O Mosquito é o único que tentou ainda alguma coisa, entendeu? Ele deu uma cavadinha por cima ali, que nem o Romarinho deu uma cavadinha por cima lá na Bomboneira. A diferença é que o Romarinho acertou, mas se tivessem defendido a bola do Romarinho, eu ia maiar o Romarinho também. Entendeu? A diferença é que a gente tem que entender o seguinte: se de um lado tem um atacante tentando finalizar, do outro lado tem um goleiro. Então a gente tem também que valorizar a qualidade do goleiro, a defesa do goleiro, exatamente. É claro que ele poderia ter optado por dar uma pancada no gol, rasteira. Né? Aquele foi o momento que ele decidiu o que era melhor.
Ele tentou jogar a bola por cima do goleiro e o goleiro foi muito bem. E o cara saiu em cima dele também, então Exatamente. levantar a bola não dá pra tocar pra ninguém, né? Então vamos considerar que foi uma jogada pelo menos bem construída, foi uma jogada que teve uma finalização, que não terminou em gol, mas pelo menos foi uma chance. O único suspiro do Corinthians foi esse Gustavo Mosquito aí. E faltou o Arauz, pai. Arauz, meu Deus do céu. Complicado o Arauz. Esse jogador, olha, esse jogador não serve para jogar no Corinthians. Com todo respeito, esse jogador é muito ruim. Esse jogador eu acho que nem lá nos times do país dele ele não serviria para jogar. É um jogador que não sabe passar, não chuta no gol, não sabe marcar. Nada, faz nada. Ele não faz nada. Ele é um jogador muito limitado, jovem, mas muito limitado tecnicamente. Ele não tem função tática no Corinthians. Então é um jogador que nem para banco, na minha opinião, nem para o banco do Corinthians ele não serve. E aquela bola perto do gol que ele tentou dominar lá e não conseguiu dominar? Pelo amor de Deus. Jesus amado. Muito ruim. Infelizmente a gente tem que ficar assistindo o Corinthians passar vergonha por causa desses jogadores aí que, na verdade, eles são incompetentes para jogar futebol. São ruins mesmo. São ruins. E caros. Péssimo dos péssimos. Tá? Então, infelizmente, o Corinthians está jogado às traças por causa desses jogadores aí, né? Que, na verdade, os maiores culpados não são eles, né? São as pessoas que os contratam. Esses sim. São os verdadeiros culpados pelo que está acontecendo com o nosso Corinthians aí. Colocando 2, 3 anos de contrato com um salário alto para quem não joga nada. Exatamente. Parabéns aos envolvidos. Bem, entrou no segundo tempo aí o Matheus Vital, o Léo Natel. Comenta dos dois aí um pouquinho, depois a gente fala demais. O Matheus Vital é o seguinte, ele é um jogador médio, não é? Não é péssimo. Ele é um jogador que tem um bom chute. É um jogador que tenta alguma jogada individual. Mas é aquele jogador também que é muito estável. Uma partida ele joga bem, na outra ele não joga. Quer dizer, ele é um jogador assim que não serve para ser titular do Corinthians. Mas eu acredito que para compor o banco de reserva, dependendo do tipo do jogo que o Corinthians estiver jogando, ele pode até ser útil. Entendeu? Mas não é titular absoluto. Não. Na minha opinião, não é. Agora o outro é o Léo Natel, né? Daí tem o Léo Natel, daí já embala, você pode falar do Adson e do Ramiro também. Bom, o Léo Natel... Ai. O Léo Natel é o seguinte, o Léo Natel é um jogador medíocre. É horrível. Muito fraco. Tem uma coisa que o Léo Natel tem de bom, que ele corre pra caramba, não sei se você percebeu. Então, ele podia disputar aquela prova lá dos 100 metros raso com o Wilson Bolt lá, que ele ia se dar bem, porque tem umas pernonas compridas e ele corre mesmo. Só que o problema, ele corre e esquece da bola. Ele se dribla. Ele corre e corre mais que a bola. Então, é um jogador ruim, né? É um jogador ruim que não soma em nada o time do Corinthians. Eu acho que esse jogador não devia nem ficar no banco de reserva. Minha opinião. Ele irrita o torcedor, parece que é de propósito, cara. Entender, cara. É um jogador que, olha, desanima a gente até. Não tem nem muito para comentar sobre um jogador que não sabe jogar bola. É o caso do Léo Natel, com todo respeito. Com todo respeito à bola, né? Agora, o Adson, é isso. O Adson é uma promessa, é um menino. Ponhado no fogo. Isso. É muito pouco tempo para a gente falar do futebol do Adson. Pelos poucos lances que eu observei dele, deu para ver que ele é um menino que tem vontade, que domina bem a bola, que passa bem a bola, né? Uns jogos atrás ele deu uma assistência bacana, um dos gols do Corinthians. Sim. É um jogador que tem bastante visão de jogo, então merece mais oportunidade.
na minha opinião. Agora, o Ramiro Jesus do céu. não dá, né? Realmente não dá. Eu confesso que quando o Ramiro veio para o Corinthians, eu achei que ia dar muito certo. Porque eu lembro o Ramiro do Grêmio, era outro jogador. É que nem o Luan. Que nem o Luan. O Ramiro do Grêmio era um jogador, nossa, matava a pau ali no meio campo. Falei, nossa, esse jogador vai arrebentar no Corinthians. Mas não deu certo, gente. Não. Né? É um jogador que você vê, tá jogando ali, ele não tem função tática. Ele erra cada passe absurdo. Né? Então, o Ramiro tá mais que na hora de sair do Corinthians, o Corinthians mandar ele para outro lugar, porque no Corinthians já não tem espaço para ele. E tem uma barca grande, né? O Camacho, que não entrou porque faltou substituição, senão ele ponhava também. O Léo Natel, tanto jogador grosso aí que, pelo amor de Deus, e o Gabriel Pereira não entra. É verdade. Tantos jogadores aí, eu lembro que teve uma Copa São Paulo, que apareceu vários jogadores aí, né? Tinha lá um meio de campo, o Fabrício. O Fabrício Roya. Era um jogador habilidoso. Tinha um jogador chamado Natan, jogador forte, grande. Era um centroavante bom. Quer dizer, às vezes você perde de lançar um jogador que pode dar certo lá na frente. E acaba lançando um perna de pau que não vai ajudar em nada. Então esse tipo de coisa é muito complicado, né? É muito complicado. Só acontece no time do Corinthians, né? Mas é isso aí. Não tem que falar. E o Fabrício Roya, pessoal, apesar de ele não estar conseguindo jogar no OS, no São Bento, desses times que ele passou aí, ele não ter jogado o futebol ainda, ele é muito novo e eu prefiro apostar num rapaz novo que era da base do Corinthians e que jogou futebol do que contratar essas apostas como o Arauz aí, que está há 4 anos sem fazer nada no Corinthians, né? Então, e lembrando que da época do Fabrício Roya, que nem tentaram ele, a gente tava com Sornosa no meio campo, né, pai? Então é uma desgraça. Bem, e o técnico? Porque eu acho que... Nossa, não sei nem o que falar. Não falamos do... Quem que faltou? Nosso centroavante? O centroavante. O Josevaldo. Até esquecido que o Jô, pesado, o ônibus entrou no final do jogo lá. E até que disputou umas bolas por cima, mas gente, não dá. Olha, o Jô é um jogador que surgiu também na base do Corinthians, ainda novinho, começou a jogar no time principal. E o Jô foi muito importante na história do Corinthians. Certeza. Né? Um jogador rápido, um bom cabeceador, bom finalizador, né? Um jogador assim que nos deu muitas alegrias. Mas o que acontece? O Jô já não está mais no melhor da forma dele. Né? O Jô é um jogador que já fez o que ele tinha que fazer pelo Corinthians. Até pelo respeito que a gente tem por ele, pela história dele no clube, seria importante que a diretoria resolvesse a situação do Jô. Na minha opinião, no Corinthians não dá mais para o Jô jogar. Então, é isso daí. Ele entra lá, até aquela característica bacana dele de disputar a bola no alto, de fazer a parede, né, fazer o pivô para outro jogador encostar de trás. Ele não está conseguindo ganhar mais as bolas. O Jô não consegue dar um chute no gol, uma cabeçada no gol. O que acontece? Acontece que ele já não é mais um jogador jovem. Ele não tem mais a mesma velocidade, o mesmo preparo físico. Então, eu acho que pro Jô, no Corinthians já deu. O Jô é aposentado, cara, na minha opinião. O Jô, ele é um ex-jogador, não tem condição nenhuma. Ele entrou lá... E outra, o Corinthians ficou o jogo inteiro tentando cruzar a bola por cima, por baixo. O Corinthians não ganhou em nenhum momento e a estratégia não foi mudada. Por isso que eu vou embalar agora pra gente encerrar falando do técnico aí, do Silvinho, que na minha opinião os jogadores são os mais culpados, mas o Silvinho também escolhe os piores dos piores pra pôr, né? É verdade. A gente tá falando aqui de futebol. Claro que o futebol envolve um monte de fatores. Então, os jogadores têm a sua parcela de culpa a partir do momento que eles não se esforçam para
jogar, que eles não se esforçam para se entender em campo e produzir um futebol melhor, de melhor qualidade. O técnico, ele tem também uma parcela de culpa quando ele escala mal. E troca mal, né? E troca, substitui mal. Quando ele não tenta colocar o time da melhor forma para enfrentar o adversário daquele dia. Que cada jogo é um jogo diferente. E nesse caso, esse técnico do Corinthians agora, o Silvinho, ele pode estar cheio de boas intenções, mas o momento do Corinthians requer um técnico mais experiente. Cascudo, um técnico com mais bagagem, que possa oferecer alternativas de jogo para o Corinthians, que possa montar uma equipe com capacidade de jogar um futebol melhor. Você acha que o Cássio dá moral porque o Silvinho fala, pai? Eu acho que não. Não tem peso, gente. Não tem peso ainda. Pelo menos ainda não tem peso de treinador para o Corinthians. Não, eu acho que ele é um treinador que está em início de carreira, ele devia começar por um clube pequeno. Mas aí entra aquele negócio, né? A culpa não é 100% dele, porque ele está lá porque contrataram ele. Então, na minha opinião, o problema do Corinthians é o problema de gestão, de administração. O Corinthians só está nessa draga, nesse buraco que está, porque é muito mal dirigido. São anos e anos e anos da mesma filosofia de trabalho, de gestão, e isso vem afundando o clube financeiramente. É claro, se o time está mal das pernas, está sem dinheiro, não pode contratar. Daí a gente vê esse bando de jogador aí que o Corinthians contrata, mas que não tem condições de dar retorno nenhum para a equipe. E a equipe faz só passando vergonha de campeonato em campeonato. Isso daí é o quê? Problema de gestão. Né? Mas agora, fazer o que? A diretoria está aí, nós vamos ter que engolir ela. O pessoal tinha que fazer gestão. Gestão séria no Corinthians. Né? Porque contratar craque não vai dar, mas para contratar alguns jogadores pontuais aí para reforçar esse time. Agora, do jeito que o Corinthians faz... Pois é, a gente começou, no começo do vídeo, a gente começou falando, dei até uma nota pro Cássio, dei a nota 1 para ele, né? Na verdade eu queria dar nota para todos. Todo jogador que entrar em campo... É só isso mesmo que a gente tem pra falar, pessoal. Mais uma vergonha, mais uma desgraça. Eu só quero os 45 pontos pra gente não ser rebaixado. É isso aí. Falou, galera. Até mais.